O auxílio para as mães solteiras que ia sair agora em 2022, mas o projeto ainda não teve aprovação em todas as comissões da Câmara e está longe de ser sancionado. Segundo o projeto, estariam elegíveis a receber o valor mulheres acima de 18 anos, sem registro formal de emprego e que não recebam nenhum outro benefício de assistência ou previdência social. A proposta é que o benefício seja pago permanentemente para mães que são chefes de família. Entretanto, pode ser que ainda não saia este ano. Pois é, Kaique, a gente vê novamente uma questão de política pública, política afirmativa que precisa ser criada para atender uma demanda da realidade concreta, né? A gente sabe que muitas mães no país são arrimo de família, né, são chefes de família, principalmente quando a gente olha para as famílias em vulnerabilidade social, Com né? certeza. Muitas crianças nascem e não têm o nome do pai no registro, na certidão de nascimento, e muitas têm o nome do pai, mas só tem o nome também, né? Exatamente. Então, a gente entende o porquê que é necessário ter esse respaldo financeiro, né? Vem de várias questões relativas a esse crescente número de mães, chefes de família, que tem que arcar com toda essa conjuntura que a gente veio conversando aqui hoje, né? Sim, e é importante também porque muitas mães perdem a oportunidade de estar trabalhando, perdem empregos porque precisa cuidar dos filhos, não são contratadas, então tem a necessidade desse auxílio, né? E seria bom, né, se ele fosse aprovado com mais brevidade, já que o Brasil aí voltou para o mapa da fome. Voltamos pro mapa da Estamos fome. aí com muitas famílias, milhões de famílias com... Nossa, a palavra fugiu da mente. Abaixo miséria? da linha de pobreza? Isso, mas não é... Nossa, gente. Vamos pro comerciais. Mas enfim, sem saber se tem comida pro dia seguinte. A insegurança alimentar. Obrigada, fugiu da mente. Com insegurança alimentar, né? Porque elas não sabem, tem o que comer agora, mas não sabem se vai ter amanhã. Não conseguem um emprego, porque é difícil quando você é mãe. É mais difícil ainda conseguir emprego, conseguir que as empresas te olhem como profissional e não como mãe, né? Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma entrevista para subir de cargo e me perguntaram se eu tivesse uma emergência com a minha filha e me ligassem e eu estivesse no trabalho, o que eu faria? Quantos pais ouvem essa pergunta? Nossa. Vocês estão aí no chat e me respondam se você é Se pai. algum pai ouviu Se essa você pergunta. já ouviu essa pergunta uma vez, mas eu tenho uma amiga que é mãe e já ouviu essa pergunta em entrevista. Qual é a resposta certa para essa pergunta? Eu dei uma resposta que ela falou para mim que não era certa. Eu falei que finalizaria o que eu estava fazendo e ia acudir minha filha, porque eu tenho pessoas para acudir minha filha um pouco antes de mim se eu atrasar 10 minutos. Ela falou que minha resposta não era certa, que a minha prioridade tinha que ser minha filha. Mas e se eu falasse pra ela que a minha prioridade era minha filha, ela ia dizer que a minha prioridade Então não era a você empresa. não está contratada. Exatamente, então assim... É um julgamento moral, né? Sim, você Inclusive. não tem uma resposta certa. Porque as pessoas... Se você respondeu que a empresa... Que você acha que a empresa quer ouvir, a empresa vai falar... Não, mas você não pode pensar assim. Então você não tem uma resposta certa para essa pergunta e perde a oportunidade de emprego. Então é complicado, né? Uma amiga minha que é especialista em RH, ela diz que esse tipo de pergunta para as mulheres, né? Você tem filhos? No intuito de querer saber, né, se isso pode prejudicar ou não a empresa, é uma pergunta que já não se pode mais fazer, de acordo com a ética do que determina os recursos humanos. Porque, querendo ou não, é uma maneira de você fazer uma peneira, né? A candidata A1 tem uma filha e pode ter que sair no meio do expediente. A 2 não tem, então ela tem mais tranquilidade para operar e aí cria também essa forma de discriminação. Sim, isso é muito frequente, né? Perguntar se a mulher é casada, perguntar... Ou no exame admissional, não se pede exame de gravidez, mas pergunta quando foi a última menstruação, muitas vezes. E não pode também, é proibido. Você não faz essas perguntas para um homem, porque a sociedade não espera que o homem vai largar o emprego no dia para acudir um filho, porque essa responsabilidade é sempre jogada para a mulher. Então a gente volta para o assunto do começo do machismo estrutural, né? De que a mulher é criada, a responsabilidade é dela, dos filhos, e não do cara.